Eletricidade espiritual, princípios básicos. Para a maioria das pessoas, a ideia de que o Criador estimula a criatividade é um pensamento radical. Tendemos a pensar, ou ao menos a temer, que sonhos criativos são egoístas, algo que Deus não aprovaria. Afinal, nosso artista criativo é uma criança interior, propensa a um pensamento infantil. Se nossos pais expressaram dúvida ou não apoiaram nossos sonhos criativos, tendemos a projetar essa mesma atitude na figura de um Deus parental. Precisamos alterar esse modo de pensar. Esta ópera foi ditada a mim por Deus. Eu fui apenas um instrumento para colocá-la num papel e comunicá-la ao público. Giacomo Puccini, ao falar sobre Madame Butterfly. Estamos falando aqui de uma experiência espiritual induzida ou convidada. Refiro-me a esse processo como uma quiropraxia espiritual. Executamos determinados exercícios para atingir um alinhamento com a energia criativa do universo. Se pensar no universo como um vasto oceano elétrico onde você está imerso e no qual se formou, abrir-se à criatividade faz com que você deixe de ser alguma coisa à deriva do mar para se transformar numa parte muito mais funcional, consciente e cooperativa daquele ecossistema. Como professora, muitas vezes sinto a presença de algo transcendente, uma eletricidade espiritual, digamos assim, e passei a confiar nessa força para transcender meus limites. Quando dizem que sou uma professora inspirada, considera-se um elogio bastante literal. Há uma mão superior, além da minha, nos enganjando. Cristo disse, sempre que 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, eu estarei entre elas. O Deus da criatividade parece ter o mesmo sentimento. As ideias se derramam sobre mim, vindas diretamente de Deus. Johannes Brahms. Devemos aceitar que este pulso criativo dentro de nós é o próprio pulso criativo de Deus. Joseph Clinton. O cerne da criatividade é uma experiência de união mística. O cerne da união mística é uma experiência de criatividade. Aqueles que falam em termos espirituais costumam se referir a Deus como Criador, mas raramente veem Criador como um termo literal para artista. Sugiro que você aceite o termo Criador literalmente. Seu objetivo é forjar uma aliança criativa, de artista para artista, com um grande Criador. Aceitar esse conceito pode expandir demais as suas possibilidades criativas. Ao trabalhar com os métodos deste livro, à medida que você executa as tarefas semanais, muitas mudanças terão início. A principal será o desencadear da sincronicidade. Nós mudamos e o universo incrementa e expande ainda mais essa mudança. Tem uma frase reverente para isso que fica sempre colada na minha escrivaninha. Salte e a rede vai aparecer. O potencial criativo em si nos seres humanos é que representa a imagem de Deus. Mari Dali. Minha experiência, tanto como artista quanto como professora, mostra que, quando somos movidos pela fé no ato da criação, o universo é capaz de avançar. É um pouco como abrir a comporta de um sistema de irrigação. Uma vez removido o bloqueio, tudo começa a fluir. Repito, não estou pedindo que você acredite nisso. Para que essa emergência criativa aconteça, você não precisa acreditar em Deus. Peço simplesmente que observe e perceba o desenrolar desse processo. Com efeito, você será o agente e o observador de sua própria progressão criativa. A criatividade é uma experiência, aos meus olhos, uma experiência espiritual. Não importa no que se acredita, a criatividade conduzindo à espiritualidade ou a espiritualidade conduzindo à criatividade. De fato, nem faço distinção entre 2 caminhos. Diante de tal experiência, a própria questão da crença se torna supérflua. Como disse Carl Jung no Fim de Vida, eu não acredito, eu sei. Os princípios espirituais que listo na próxima página são as fundações para construir a recuperação e a descoberta da criatividade. Leia-os uma vez por dia e mantenha seu ouvido interior atento a qualquer mudança em suas atitudes e crenças. Cada folha de grama tem seu anjo, que se curva sobre ela e murmura: cresça, cresça, o Talmud. Eu não pinto pela visão, mas pela fé. A fé nos dá visão. Amos Ferguson.
Princípios básicos. 1. A criatividade é a ordem natural da vida. A vida é energia, pura energia criativa. 2. Por trás de toda a vida há uma força criativa que permeia tudo, inclusive nós mesmos. 3. Quando nos abrimos à nossa criatividade, nós nos abrimos à criatividade do Criador dentro de nós e de nossa vida. 4. Nós mesmos somos criações e fomos feitos para continuar a criação, sendo nós mesmos criativos. 5. A criatividade é uma dádiva de Deus. Usá-la é o presente que damos a Deus em retribuição. 6. A recusa em ser criativo é uma escolha que contraria nossa verdadeira natureza. 7. Quando nos abrimos a explorar nossa criatividade, nós nos abrimos a Deus, a direção boa e ordenada. 8. Ao abrir nosso canal criativo ao Criador, muitas mudanças sutis, mas poderosas podem acontecer. 9. É seguro nos abrirmos para uma criatividade cada vez maior. 10. Nossos sonhos e desejos criativos vêm de uma fonte divina. Ao nos lançarmos rumo aos nossos sonhos, nós nos lançamos rumo à nossa divindade. Há muitas maneiras de usar este livro. Acima de tudo, convido você a usá-lo de forma criativa. Essa sessão oferece uma espécie de mapa do processo com algumas ideias específicas sobre como segui-lo. Algumas pessoas seguiram o programa sozinhas, outras se reuniram para trabalhar em conjunto. No final do livro, você encontrará instruções para o trabalho em grupo. Seja qual for a maneira que escolher, o livro vai funcionar para você. Para começar, você pode dar uma folheada geral para ter uma noção de tudo que iremos abordar. Ler o livro inteiro não é a mesma coisa que usá-lo. Cada capítulo inclui relatos, citações, exercícios, tarefas e checagem semanal. Não se intimide com a aparente quantidade de trabalho a fazer. A maior parte dos exercícios é divertida e o programa toma pouco mais de 1 hora por dia. Sugiro que você organize uma agenda semanal. Por exemplo, se você vai trabalhar todos os dias da semana, comece com a leitura do capítulo da semana no domingo à noite. Concluída esta etapa, escreva as respostas dos exercícios rapidamente. Os exercícios de cada semana são fundamentais, assim como as páginas matinais e os encontros com o artista. Falarei mais sobre esse assunto no próximo capítulo. Provavelmente você não terá tempo para completar todas as tarefas de cada semana. Tente fazer ao menos metade delas. Saiba que o restante estará à sua disposição no momento em que você puder voltar atrás. Ao escolher as tarefas a cumprir, use o seguinte critério. Selecione as que a empolgam e aquelas que lhe inspiram mais resistência. Deixe as neutras para depois. Lembre-se de que frequentemente resistimos ao que mais precisamos fazer, porque todos nós deveríamos usar nosso poder criativo, porque nada torna as pessoas mais generosas, alegres, vivas, corajosas, cheias de compaixão e indiferentes à briga e à acumulação de objetos e dinheiro. Brenda Ullander. Reserve de 7 a 10 horas por semana para trabalhar, 1 hora por dia ou um pouco mais se preferir. Esse modesto compromisso pode gerar resultados fantásticos dentro das 12 semanas do curso. As mesmas ferramentas usadas durante um período mais prolongado podem alterar a trajetória de uma vida inteira. Ao trabalhar com este livro, lembre-se de que o caminho do artista é uma trilha em espiral. Você vai dar voltas repetidas em torno de alguns temas, sempre num patamar diferente. Uma vida artística nunca está resolvida. Frustrações e recompensas existem em todos os níveis do caminho. Nosso objetivo é encontrar a trilha, descobrir como pisar com firmeza e então começar a escalada. As paisagens criativas que irão se abrir para você vão animá-lo imediatamente. O que esperar? Muitas pessoas gostariam de ser mais criativas. Às vezes, sentimos que somos mais criativos, mas incapazes de canalizar essa criatividade. Nossos sonhos nos escapam, nossa vida parece sem graça. Com frequência, temos grandes ideias, sonhos maravilhosos,
mas não conseguimos concretizá-los. Às vezes temos desejos criativos específicos que adoraríamos realizar. Aprender a tocar piano, pintar, fazer aula de teatro ou escrever. Outras vezes, nosso objetivo é mais difuso. Sentimos fome de algo que poderia ser chamado de vida criativa. Um sentido de criatividade que se expande pela vida profissional e naquilo que compartilhamos com nossos filhos, cônjuges e amigos. Embora não exista uma solução fácil para obter criatividade instantânea e indolor, a recuperação ou descoberta criativa é um processo espiritual que pode ser ensinado e medido. Cada um de nós é um indivíduo altamente complexo e único, mas mesmo assim há denominadores comuns e identificáveis. Ao trabalhar com alunos nesse processo, eu vejo neles um misto de rebeldia e arrebatamento nas primeiras semanas. Esse estágio inicial é seguido por uma fase de raiva explosiva na metade do curso. Depois da raiva, vem o luto e então ondas alternadas de resistência e esperança. Essa fase de altos e baixos se torna uma série de expansões e contrações. Uma espécie de parto no qual eles vivenciam uma euforia intensa e um ceticismo defensivo. O objetivo da arte não é um destilado intelectual e rarefeito. É a vida, uma vida intensificada e brilhante. Alain Araías Missan. Essa fase turbulenta de crescimento é seguida por um forte desejo de abandonar o processo e retornar à vida que se tinha antes. Ou seja, um período de barganha. As pessoas se sentem tentadas a desistir nesse ponto. Eu chamo isso de meia volta criativa. A retomada do compromisso com o processo aciona a queda livre de uma grande ignição do ego. Depois vem a fase final, quando o aluno adquire uma nova consciência de si mesmo, marcada por maior autonomia, resiliência, esperança e animação, além da capacidade de criar e executar planos criativos concretos. Se pareço descrever um grande tumulto emocional, é porque é assim mesmo. Quando nos engajamos em nossa retomada criativa, entramos num processo de abstinência da vida que levávamos. A abstinência é outra forma de dizer retirada ou desprendimento, o que é emblemático do trabalho consistente com qualquer prática de meditação. Em termos cinematográficos, nós abrimos o foco aos poucos, subindo cada vez mais alto e mais longe do que nos enreda na rotina de nossa vida até adquirir uma perspectiva do plano mais geral. Essa visão distanciada nos dá força para escolhas criativas válidas. Pense nisso como uma jornada por um terreno difícil, variado e fascinante, rumo a um ponto mais elevado. O fruto dessa abstinência é o que você precisa compreender como um processo positivo, tão doloroso quanto emocionante. O que ficou para trás e o que se estende à nossa frente são problemas menores comparados com aquilo que está dentro de nós. Ralph Waldo Emerson. Muitos descobrem que sabotam as próprias energias criativas ao investir desproporcionalmente na vida, nas esperanças, nos sonhos e nos planos de outras pessoas. Um comportamento assim ofusca a nossa vida e cria desvios na nossa rota. Ao consolidarmos uma essência por meio do processo da abstinência, nós nos tornamos mais capazes de articular nossos limites, sonhos e objetivos autênticos. Nossa flexibilidade pessoal aumenta, enquanto nossa maleabilidade em relação aos caprichos dos outros diminui. Passamos a vivenciar um senso superior de autonomia e possibilidade. Normalmente, quando se fala em abstinência, pensamos na interrupção do consumo de algum tipo de substância. Deixamos de consumir álcool, drogas, açúcar, gordura, cafeína ou nicotina e sofremos uma crise de abstinência. É útil encarar a abstinência criativa de forma um pouco diferente. Nós mesmos somos a substância na qual mergulhamos e não nos retiramos, enquanto desenvolvemos nossa energia criativa tão desperdiçada e mal empregada à nossa essência. Começamos então a escavar sonhos enterrados. É um processo delicado. Alguns de nossos sonhos são bastante voláteis e o simples ato de espanar a poeira
desencadeia uma corrente de energia fortíssima pelo nosso sistema de negação. Que tristeza, que perda, que dor. É nesse momento do processo de retomada que fazemos o que Robert Bly chama de descida às cinzas. Ficamos de luto pelo eu que abandonamos e cumprimentamos esse eu como se estivéssemos encontrando um antigo amor ao fim de uma longa e custosa guerra. Para efetuar uma retomada criativa, devemos passar por um processo de luto. Ao lidar com o suicídio do eu bonzinho, com quem vivíamos de forma medíocre, é essencial sentir alguma dor. As lágrimas preparam o terreno para o crescimento futuro. Sem essa irrigação criativa, permaneceríamos estéreis. Devemos permitir que o raio da dor nos atinja. Lembre-se, essa dor é útil. O relâmpago ilumina. Como saber se você sofre de bloqueio criativo? A inveja é uma excelente pista. Você tem ressentimento ou ciúme de alguns artistas? Diz a si mesmo, eu poderia fazer essa mesma coisa se tivesse oportunidade? Diz a si mesmo que, se levasse a sério seu potencial criativo, você poderia parar de dizer a si mesmo que é tarde demais? Parar de esperar até ter dinheiro bastante para fazer algo que realmente ama? Parar de dizer a si mesmo, isso é apenas o meu ego, sempre que anseia por uma vida mais criativa? Parar de dizer a si mesmo que sonhos não são importantes, são apenas ilusões, e que você deveria ser mais sensato? Parar de ter medo que sua família e amigos pensem que você é maluco? Parar de dizer a si mesmo que a criatividade é um artigo de luxo e que você deveria ser grato pelo que já tem? Ao aprender a reconhecer, cuidar e proteger seu artista interior, você será capaz de superar a dor e a constrição criativa. Aprenderá maneiras de conhecer e superar o medo, remover cicatrizes emocionais e reforçar sua autoconfiança. Velhas ideias prejudiciais sobre criatividade serão exploradas e descartadas. Ao trabalhar com este livro, você irá vivenciar um encontro intensivo guiado por sua criatividade. Seus vilões, incentivadores, desejos, medos, sonhos, esperanças e triunfos particulares. A experiência vai fazer com que você se sinta animado, deprimido, furioso, assustado, esperançoso e, por fim, livre.